Continuando então agora, lei da ação das massas. Pessoal, lei da ação das massas é um tema de extrema importância não só para o Enem, mas para o seu vestibular tradicional, caso você pense em fazer. Beleza? No que vai se referir à lei da ação das massas? Sabemos que a parte da química, essa cinética química, desculpa, é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Mas para calcular a velocidade e perceber o impacto, eu utilizo a lei da ação das massas, fechou? Porque existe uma relação de velocidade média e velocidade instantânea. A instantânea é naquele ponto em específico, praticamente. O que o Enem mais cobra é a velocidade média. Mas se eu quer saber um ponto específico em um experimento, eu uso a lei da ação das massas, que é a famosa lei de Gutenberg-Roger, que se fala. O que é a lei das ação das massas? É a velocidade de uma reação é proporcional ao produto das concentrações em mol por litro dos reagentes elevado aos expoentes. Rodrigo, que troço é esse? Pessoal, simples. Se eu tenho um 2A mais 3B formando 2C, vem comigo. 2A mais 3B formando 2C? Formando 2C. Não vai fazer diferença aqui o C, mas enfim. Eu consigo calcular a velocidade da minha reação através da concentração dos meus reagentes. Rodrigo, mas e os produtos? Os produtos eu só vou observar se eu tivesse o sentido inverso, beleza? Se tiver só um sentido, eu vou focar só um sentido direto. Ah, como é que calcula? Você vai começar assim, velocidade é igual a constante. Por que vai ter constante? Porque estamos falando sobre concentração mol por litro. E toda vez que eu for calcular alguma coisa e tem mol no meio, eu preciso ter uma constante. Por exemplo, como é que eu consigo fazer relação lá de massa molar de átomos, moléculas, íons e volume de um gás no CNTP? Porque existe a constante de Avogadro. Aqui eu tenho uma constante. Ah, Rodrigo, qual que é o valor dessa constante? Essa constante é específica para cada reação. Cada reação tem um valor específico. Beleza? Então você vai escrever velocidade igual a constante vezes reagente A. Então é a concentração do meu A. Aí eu tenho o coeficiente 2, então eu sou elevado a 2. Vezes reagente B. Eu tenho um coeficiente 3, então eu sou elevado a 3. Pronto, é isso. É isso, sem erro. Rodrigo, mas o que isso significa? Vamos lá. Significa que a minha velocidade ela é diretamente proporcional aos reagentes. Beleza? Ou seja, se eu aumento o reagente, aumenta a velocidade da reação. Mas, existe um reagente, neste caso, é um reagente de segunda ordem. O que significa ser um reagente de segunda ordem? Quer dizer que ele impacta ao quadrado na velocidade. Enquanto B é um reagente de terceira ordem. O que significa ser reagente de terceira ordem? Quer dizer que o meu impacto é ao cubo. Rodrigo, mas como assim impacto ao quadrado, impacto ao cubo? Porque pensa comigo. Se eu dobrar A, quanto que impacta na velocidade? 2 elevado a 2. A velocidade vai ser impactada em 4 vezes. Então, se eu não dobrar A, se eu dobrar B, quanto que impacta na velocidade? Elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a velocidade é impactada por 8 vezes. Então, eu posso saber o quê? Quanto maior o coeficiente, mais impacta na velocidade. Porque é uma relação proporcional. Aí existe uma outra expressão que é a ordem da reação. É só você somar. 2 com 3 dá 5. Então, a reação é uma reação de quinta ordem. Beleza? É simples. Essa expressão você pode utilizar para, se a questão der a velocidade, der as concentrações, eu encontrar a constante. Ou o oposto. Se a questão der as concentrações, der a constante, eu encontrar a velocidade de uma reação. Fechou? Então vamos lá.
Falei a equação de Gutenberg-Reich. Velocidade é igual a K vezes A vezes B. Como A, o coeficiente é 2, vai ser A elevado a 2. Como B, o coeficiente é 3, é B elevado a 3. Fechou? X e Y devem ser os determinados, que é aquilo que eu já falei. A ordem da reação é a soma dos reagentes. Então, vamos lá. Quando a reação ela é elementar, ela tem uma única etapa. Então, eu faço a relação direta. Exemplo, eu tenho 2A, então A elevado a 2, eu tenho 3B, B elevado a 3. Pronto, não tem erro, fechou? A, segunda ordem, B, terceira ordem, reação, quinta ordem. Mas tudo isso é para quando a minha reação ela é chamada de reação elementar, que ela tem apenas uma etapa. Se ela tiver duas etapas, duas ou mais etapas, eu tenho uma reação não elementar. Quando eu tenho uma reação não elementar, você vai ter que olhar o quê? Quem é a reação lenta? Como assim, quem que é a reação lenta? Se eu tenho duas reações, aqui, primeira e a segunda. Aí tu pensa, já sei, eu vou unificar e encontrar o produto. No caso, unificar, gerar a equação global barra total e fazer a lei das massas lá. Não. A questão vai te informar qual que é rápido e qual que é lenta. Pessoal, o que manda na reação, de verdade é sempre a etapa lenta. Pronto. Você vai gravar isso. O que manda na minha reação é a etapa lenta. Então, se eu tenho minha reação onde a etapa lenta é 2C mais 1B, fica como? V igual a K vezes C elevado a 2. E vezes B elevado a 1. Pronto. O C é de segunda ordem e o B é de primeira ordem. Não tem erro. O problema principal é quando traz dados experimentais. Aqui que é legal. Se uma questão ela trouxer dados experimentais, a sua prioridade são os dados experimentais. Beleza? Como assim são os dados experimentais? Vai ter uma tabela. Nessa tabela você vai ter mais de um dado, mais de uma informação. E em variações diferentes. Rodrigo, como é que eu vou fazer esse troço? Primeira coisa. Para você saber quem impacta na velocidade e como impacta, eu tenho que olhar só para ele. Então, você vai comparar os experimentos onde apenas um deles acaba variando. Exemplo. O A, daqui para cá... tá caneta? Tá caneta. Daqui para cá, ele é constante. Do experimento 1 para o experimento 2. Fechou? O B está variando. Então, pensa comigo. Se, é uma hipótese, se a velocidade se alterar, é por conta do B. Não é por conta do A, porque ele está constante, está fixo. Velocidade mudou? Mudou. Beleza. O B está fazendo o quê? O B está dobrando. O B está dobrando. E a velocidade? Eu estou indo de 2 a menos 3 para 8 a menos 3. A velocidade está quadruplicando. Aí tu pensa, vixe. Pessoal, relação matemática. Eu não sou concentração igual a velocidade e elevado ao expoente? A minha concentração está dobrando. A minha velocidade, ela está quadruplicando. Então, eu sou elevado a quanto? Elevado a 2. Porque 2 elevado a 2 dá 4. Pronto. Então, quer dizer que esse cara é de ordem 2. Quem que é de ordem 2? O B. E se eu quiser saber o A? Então, você vai procurar experimentos. Só arrumar aqui a cadeira. Você vai procurar um experimento onde B é constante e A é fixo. Opa, olha aqui, ó. No 2 e no 3... o B é constante. Certo? E o A está variando? Opa, está variando em quanto? O A está indo de 0,1 para 0,2. 0,1 para 0,2, ele está dobrando. E a concentração? Desculpa, e a velocidade? Está dobrando. Para e pensa comigo. Se a concentração dobra e a velocidade dobra, é elevado a 1. Porque é 2 para 2. Então, pronto. A elevado a 1. Fechou?
No slide tem a respostinha para vocês observarem. Então, nesse caso aqui, ó, como é que fica? Velocidade igual a K, A elevado a 1, B elevado a 2. Rodrigo, mas a minha reação tá 2A. A minha reação tá 3B. Mas o que acontece? Quando você tem dados experimentais, a sua prioridade é o dado experimental. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é o experimento. Se a questão que é a lei da ação das massas, mas não trouxe o experimento, olha só para a reação. Se ela trouxe o experimento, você vai olhar para o experimento, beleza? O A é de primeira ordem, o B é de segunda ordem e a reação é de terceira ordem. Essa é a lei da ação das massas, beleza? Ordem, já falei. Suponha que uma reação na qual os reagentes A e B são de segunda ordem. Opa, se o A e o B são de segunda ordem, fechou. Então, A e B impactam da mesma forma. Aí vem a pergunta. Qual seria o efeito sobre a velocidade se dobrarmos as concentrações de ambos os reagentes? Agora eu vou dobrar os dois. A e B de segunda ordem. Então, vamos montar esse esquema. Velocidade é igual a constante vezes A ao quadrado. Meu Deus, ficou feio. Vezes B ao quadrado. Beleza? A e B de segunda ordem. Rodrigo, a questão falou, qual seria o efeito sobre a velocidade se dobrarmos as concentrações de ambos os reagentes? Quando eu for mexer em todos os reagentes, eu tenho que pensar na reação. A reação ela é de quarta ordem. Então, você vai pensar em conjunto. Você vai pensar, se eu dobro e eu sou de quarta ordem, quanto que eu impacto na velocidade? É 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, a velocidade é impactada em 16 vezes. É isso, a velocidade é impactada em 16 vezes. Fechou? Sempre pensar assim. Se ele quiser saber de um reagente, ok. Se ele quiser saber de todos os reagentes, você tem que olhar a reação. Fica muito mais fácil. Questãozinha. Olha ela, pausa. Pausou? O que a questão quer? A partir dos dados acima, determine a constante de velocidade da reação. Vamos lá. Aí tu olha e tu pensa, Rodrigo, eu tenho muitos reagentes. Ou, desculpa, muitos experimentos. Pessoal, você pode ter quantos experimentos for. O que você vai procurar? Onde um é constante e o outro está variando. Vamos lá. O 1 para o 2 é constante o A. E o B está variando. O que o B está fazendo? Dobrando. Certo? E a velocidade? A velocidade está indo de 0,2 para 0,4. Também está dobrando. Então, eu sei que o B é elevado a 1. Pronto. Para encontrar o A, vou ver onde o B está fixo e o A variando. Opa, o B está fixo aqui. E o A? O A está variando. Aí, nossa, Rodrigo, é 2 para 3. Beleza. É 2 para 3, é 1,5, né? Está variando em 1,5. Mas a velocidade está constante. E aí que vem um ponto. Se a velocidade está constante, é porque o A ele não impacta na lei da ação das massas. Ele pode ser um sólido puro, que ele não impacta. Ele pode ser um líquido puro, não impacta. Quando eu tenho um reagente que ele não impacta na velocidade, quer dizer que eu posso dobrar ele, eu posso triplicar ele, eu posso fazer o que for. Não vai impactar. Olha aqui, ó. O B está fixo de 1 para o 4. E de 1 para o 4, eu estou dobrando o A. E a velocidade está constante também. Ou seja, o A não impacta. Se o A não impacta, ele é um reagente que ele é chamado de ordem zero. Porque o ordem zero, simplesmente, ele não vai impactar na velocidade. Beleza? Então, pensa assim. Sempre que você pensar em um reagente que está variando e simplesmente a velocidade não altera, ele não impacta na velocidade. Então, eu posso ter ele quantas vezes for. Quadruplicar, quintuplicar, sextuplicar, ele é ordem zero. Se é ordem zero, não impacta. Fechou? Teoria das colisões, próxima aula. Vai anotando, vai com calma aí.
fazendo exercício.